de volta à cena política, debatendo a situação do DEM em Minas Gerais. Deputado, a gente estava discutindo aqui, debatendo como o DEM, como o Democratas, vai ficar na chapa tucana, chapa comandada pelos tucanos aqui em Minas, e não houve nenhuma oposição para o partido. Como que o partido vai ficar aí? Olha, eu digo sempre que o Democratas sempre foi o parceiro solidário, como foi bem colocado nesse programa, o parceiro solidário do PSDB nas últimas campanhas. Num primeiro momento, lá atrás, o DEM teve a oportunidade de ter, no primeiro momento, o candidato a vice, depois tivemos o senador Eliseu Rezende, depois tivemos presente na última chapa através do suplente do senador Aécio, hoje secretário Eumir Nascimento. Então eu digo sempre que nós esperamos e desejamos que nós sejamos reconhecidos como realmente devemos ser, sobretudo por essa lealdade. Eu tenho dito sempre, Márcio, e aqui você não me leve a mal, que possivelmente na campanha presidencial ao lado do senador Aécio, o DEM é dos poucos partidos que já pode afirmar, e aqui eu garanto que o Democratas vai estar ao lado do senador Aécio, independente de qualquer coisa. Então, mais que os outros, o Democratas estará com... Não, hoje eu garanto que o partido que o senador pode dizer que tem ao seu lado garantia, o único partido que ele pode garantir hoje é o Democratas. Nem o PPS tem garantia. Nem o PPS tem a garantia que ainda vai, próprio, no final do ano, pelo que eu li nos jornais, vai exatamente discutir ou candidatura própria, ou apoiar o governador Eduardo Campos, ou vir caminhar com a chapa do senador Aécio, ou então ficar neutro, como eu já vi também pelos jornais, exatamente essa colocação. O Democratas não, o Democratas vai estar ao lado do senador oficialmente. Então nós esperamos, da mesma forma da chapa majoritária em nível nacional, quem sabe aí, como eu disse aqui anteriormente, teremos um vice-candidato a presidente da República do Democratas, nós esperamos também ter essa oportunidade e, sobretudo, esse destaque na chapa aqui. Mas o partido vai crescer assim mesmo assim? Não, mas aí eu volto a dizer, o partido vai reivindicar isso, é mais do que natural. Mas crescer em número de deputados, que hoje ele tem 2 deputados estaduais e 5 federais. No âmbito federal, na Câmara dos Deputados, de 43 caiu para 25. Esse 43 de 25 eu volto a dizer. Caiu porque o partido exatamente, sobretudo desses, vamos dizer, esses 18 foram teoricamente para o PSD, sabe? Por quê? Eu volto a dizer, a classe política brasileira é que eu não faço crítica nenhuma. Grande parte deles, Márcio, e aí eu vou voltar no programa de governo, igual o programa do partido, como você bem disse aqui, a tentação governista no Brasil é muito forte. E o DEM, infelizmente, como eu volto a dizer, é a oposição ferrenha ao governo. A presidente Dilma chegou a dizer que queria ver o senador Jorge Bonhaus, na época presidente do PFL, liquidado e morto, literalmente. O Tancredo Neves, que é o patrono da fundação do DEM, né? O patrono da fundação do DEM, dizia que é a vitamina P. É isso aí. Então, o que eu volto a dizer, aqueles deputados, como ocorre até hoje, que são dos democratas, sobretudo no governo federal, como do PSDB, não conseguem liberar suas emendas para suas bases eleitorais, e aí a questão de sobrevivência pessoal é maior do que a questão partidária do nosso país. Então é outra coisa que nós temos que rever, e agora eu acho que com o orçamento impositivo, esperamos nós que isso pode exatamente melhorar, tanto no governo estadual para a oposição também, que hoje aqui a gente tem alguns partidos, mas a gente vê alguns próprios membros, tanto do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, do PMDB, que têm uma convivência muito harmoniosa e votam sempre de acordo com o governo, sobretudo visando a sua sobrevivência. Então eu acho que o partido, como eu volto a dizer, vai reivindicar esse lugar de destaque, mas nós não colocaremos as pretensões pessoais, as vaidades pessoais, acima da nossa vontade, que é de permanecer junto a este grupo que transformou Minas Gerais, que fez que Minas voltasse a ser reconhecida com seus índices que aí estão colocados. E aí vamos aguardar. O senador Aécio sabe muito bem o time, alguns querem, sobretudo, e é natural, sobretudo dos meios de comunicação, querer já resolver quem é o candidato para antecipar as eleições. Ao contrário do que dizia Hélio Garcia, que o Márcio foi secretário aqui, sabe muito bem, que Hélio Garcia dizia que as eleições começavam depois de 7 de setembro. É claro que naquela época as eleições eram 15 de novembro. Eu imagino que as eleições esse ano vão se iniciar depois da Copa de 2014, depois da Copa do Mundo, que é quando realmente a população brasileira vai estar exatamente interessada. Então, eu acho que fazer esse debate, antecipar quem serão os nossos candidatos, quem vai estar na chapa, quem vai deixar de estar, eu acho que pode até dificultar o trabalho que vem sendo realizado. Gustavo, se você fosse convidar hoje o Eustáquio e o Carlão
para entrar no DEM, qual o apelo que você, qual o discurso você ia ter para eles? Falar, vem comigo. O que você falaria com eles? Em primeiro lugar, eu tinha que ver, Márcio, se eles têm exatamente a simpatia e se gostam dos projetos do Democratas. Eu sempre disse, e eu volto a dizer isso aqui com a maior tranquilidade do mundo, se você perguntar hoje se o DEM é um partido de centro, esquerda ou direita, eu vou dizer que é um partido de direita. Eu não vou aqui querer agradar o eleitorado, é um partido que tem e que sempre pregou, sobretudo, a intervenção menor do Estado, acha que o Estado tem que administrar e cuidar do cidadão, com saúde, com segurança, com educação. É um partido exatamente que pregou lá atrás o que o atual governo vem fazendo, quer dizer, se a gente voltar um pouco na história, o Partido dos Trabalhadores foi um ferrenho crítico às privatizações que foram realizadas. Hoje nós estamos vendo aí, o pré-sal foi privatizado, os aeroportos estão aí para ser privatizados, as estradas estão sendo privatizadas. Infelizmente, não temos visto, sobretudo, competição, quer dizer, sinal que alguma coisa vem sendo de forma equivocada, ao contrário do que ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso, sobretudo as telecomunicações, que a gente lembra que teve uma disputa entre vários grupos importantes e grandes. Então, eu volto a dizer, veria se eles concordam e gostam dessas coisas que o DEM tem. E mais do que isso, você lembra que o DEM não está perdida? Que o DEM não está na encruzilhada que o Barroso está aqui colocando perdida? E que vai ser um partido que eu volto a dizer, que vai crescer e que vai poder ajudar com que o Minas e o Brasil... Você lembra ou não da década perdida? Você quer saber qual década perdida? O governo todo, os 10 anos de Fernando Henrique, 8 dele... Por que você acha que é década não sou eu, não. Os economistas todo o país consideram que o Brasil não cresceu nada nos 10 anos. E no atual governo tem crescido? Também não. A credibilidade internacional que o Brasil obteve junto aos organismos internacionais, todas reflexos do governo Fernando Henrique Cardoso. O Brasil mudou muito nos últimos 10 anos. O presidente Lula, para ser eleito, precisou de trazer um empresário para dar credibilidade à sua chapa. E isso... Os nomes são importantes. Isso é reflexo Mas do o Brasil que ele viu. mudou muito. A base da pirâmide da economia socioeconômica brasileira fez assim, ó, virou, deu uma mexida Vamos grande. Fazer aqui um resgate da história da década perdida. Mas não vou ficar defendendo o nome, não. Eu quero saber que projeto. O ex-presidente Itamar Franco foi quem criou e idealizou o Plano Real, que fez com que a camada popular menos abonada tivesse condição de ter acesso a uma série de coisas. Qual apelo que você faria ao Barroso e eu estar falando, vem comigo. Que eles viessem a fazer parte desse partido, que eu volto a dizer que vai crescer, que prega, sobretudo, a intervenção menor do Estado nas áreas que não são as essenciais, e mais do que isso, um partido que quer ver o Brasil crescer e que quer ver o Brasil desenvolver. Olha que o Eustáquio, não sei se ele vai aceitar, não, mas ele quer fazer uma pergunta. Deputado, o senhor falou que garantido para o senador Aécio Neves hoje, na disputa presidencial do ano que vem, o único partido que está ao lado dele, além, é claro, do partido dele, que é o PSDB, é o DEM. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, o senhor que é do DEM, como que o senador Aécio Neves, uma análise, né? Claro que isso vai ser nos próximos meses. Como que ele... Que tipo de argumento que ele vai usar para que partidos que hoje estão na base da presidente Dilma Rousseff, PDT, PTB, PP, outros partidos possam migrar para a candidatura dele, porque se ele estiver só com o DEM e provavelmente só com o PPS, dificilmente ele conseguirá ganhar a eleição com a base grande que a presidente Dilma Rousseff tem de partidos, de deputados, de senadores. Qual vai ser o argumento para convencer esses partidos a migrar para ele? Olha, em primeiro lugar, eu volto a dizer que eu não tenho nem procuração para falar em nome do senador. Claro, é uma análise como político, eu vou dizer uma análise pessoal e próximo a essa. Claro. Você colocou muito bem. O senador Aécio, na minha opinião, precisa, no mínimo, de 3 minutos e meio a 4 minutos a 5 minutos de televisão para poder exatamente mostrar e se tornar conhecida a população brasileira. E é bom, Márcio, deixar claro aqui que as pesquisas que hoje estão sendo colocadas aí, o índice de desconhecimento do senador Aécio e tanto do governador Eduardo Campos é muito alto. A presidente Dilma hoje é conhecida por 99% da população brasileira. E mais do que isso, ela está fazendo campanha eleitoral 24 horas por dia, porque ela tem os instrumentos, sobretudo institucionais, para participar de uma inauguração, as televisões são obrigadas a cobrir, estão ali mostrando a sua presença exatamente nessas obras. Mas o que eu acho que o senador Aécio tem que exatamente mostrar aos partidos políticos que eles devem vir caminhar? Em primeiro lugar, é fazer com que o Brasil, ao contrário do que o Márcio aqui imagina, que o Brasil volte a crescer como cresceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Que o Brasil possa ter a credibilidade internacional que teve no governo Fernando Henrique Cardoso,
que possa exatamente fazer os avanços Olha aqui, que foram feitos me no permita governo uma Fernando coisa Henrique só. Cardoso. Os técnicos do FMI vinham no Brasil, o governo do Fernando Henrique esticava um tapete vermelho que ia daqui na Praça 7, morria de medo. No governos atuais aí para trás, que eu não sou filiado, nem quero citar nome, os governos para trás emprestaram dinheiro ao FMI. Olha as posições como se inverteram, como uma lógica de governo se inverteu, entendeu? Por exemplo, você está falando Emprestou, Márcio, mas eu volto a dizer que avanços que o Brasil teve atualmente. Vamos dizer, os mesmos avanços que Minas Então, teve. mas Minas eu volto é uma a dizer, maravilha a hoje questão- no cenário a questão- nacional. a questão é de o Estado infraestrutura que no não nosso tem país. é o Estado que está com as suas dívidas em dia, que não se endividou. Minas hoje é um cartão postal. Para quem quer ser presidente do Brasil, só mostrar assim, olha como Minas é uma maravilha para o Brasil. É o mesmo. Você mostra que Minas está bem. Mas Minas cresceu. Cresceu igual o país cresceu. Então vai mostrar como não tem dívida, como o Estado Não, ninguém falou que não- ninguém traz falou que um tem dívida. monte de empresa para cá, como que o emprego aqui é grande, Você quer dizer que como a questão todo da mineração e o ambientalismo aqui é perfeito. Esse é um exemplo de que nós podemos vender para fora. Não, eu volto a dizer que eu não vou entrar nesse mérito e vou dizer o seguinte. Eu acho, volto a dizer, Minas em nenhum momento falou que está com as contas em dia, porque está pagando as dívidas de outros governos que vieram acumulando nos últimos anos. E Feito aí nós por vamos quê? voltar. Dívida feita E aí por quê? nós vamos voltar um pouco na história, e é o grande problema, e sobretudo, daqui a pouco eu acabo de responder sua pergunta, Eustáquio, que é o grande problema que o Brasil enfrenta hoje, é a questão da repactuação do Pacto Federativo. Hoje nós temos 75% dos recursos na mão da União, que só verdade. arrecada. É verdade. Os estados e os municípios estão aí quebrados, nós estamos vivendo, sobretudo, uma crise tremenda. Os pura municípios verdade. desse ano de 2013 mal terão condições de pagar o 13º, e aí os prefeitos, grande parte, vão cair na lei de responsabilidade fiscal, vão ficar inelegíveis. Então isso é um problema, uma discussão ampla. Mas o que eu acho que o senador Você tem falou que que fazer... responderia a Então, restante o dele, que eu acho porque depois eu tenho do intervalo a sua o resposta. que eu acho que o senador tem que fazer é exatamente mostrar aos partidos que ele é aquilo que ele tem condições de oferecer ao Brasil, aquilo que grande parte da população brasileira, como as pesquisas têm dito, um país com mais saúde, com mais desenvolvimento, com uma qualidade de segurança, sobretudo, maior para a população. E mais do que isso, o grande problema que eu acho que ele vai enfrentar, e aí eu volto àquilo ali, grande parte dos partidos políticos, hoje, estão na base governista, que é a oposição ao PSDB, que nós fazemos oposição ao atual governo. Você está dizendo E que as como- benéfices do poder, hoje, eu acho difícil. Eu não vou aqui citar partidos políticos, mas eu acho que dificilmente no atual momento eles vão abrir mão de determinados ministérios, de determinadas diretorias de estatais, de secretarias A executivas. sua análise é que como aqui se atrai grande parte dos partidos, ele falou tem E aí eu 18, volto a dizer. lá em cima também Prova é o disso, poder. Barroso, prova disso que eu volto a dizer, isso aqui é a mesma coisa, que sirva para Minas Gerais também. Se nós pararmos para pensar, nós temos inúmeros partidos que fazem parte do governo estadual. Só tem 3 de oposição, que é o PT, o PMDB e o PCdoB na Assembleia Mas Legislativa. e do ponto de vista também o inverso. Alguma coisa entre em aspas. Brasília, em Brasília também. PMDB. Em Brasília também nós Já só quase que tem temos secretaria no governo de Minas. Quase. Então é o que eu volto a dizer isso aí. A proximidade do poder é muito boa. Então é o que eu volto a dizer. E para finalizar aqui, exatamente vai mostrar isso. Nós temos um partido político no Brasil, não faço crítica nenhuma, até porque tem grandes amigos lá. O PSD, por incrível que pareça, é o único partido político brasileiro que eu conheço que ele faz parte da base de apoio de todos os governadores do país. Quer dizer, ele é governo nos 27 estados da federação. Quer dizer, é Nasceu algo que pra isso, realmente... é vocacional. faz Essa parte, é interessante. E ele- 27 territórios, né? E deve ser territórios também, né? E ele tem o vice-governador de São Paulo, Afif Tem, o Afif Domingos, Domingos. é do PSD, é ministro da presidente Dilma Rousseff, mas é vice de um governador tucano, que é o Geraldo Alckmin. Quem é que entende isso? É verdade, viu? Cena política volta já já com o debate sobre o DEM em Minas.
volta à cena política debatendo a situação do Democratas em Minas, com o deputado, o presidente da sigla, Gustavo Correia. Deputado, falou muito em Aécio aqui, várias vezes em Aécio. Até quando, no seu entender, que é próximo a Aécio, conversa com ele todo dia, até quando o senador vai segurar o nome da chapa ao governo aqui de Minas? Até abril? Ele já colocou claramente que essa decisão será só apenas no mês final de março, abril ou maio do ano que vem. Então eu acho que querer antecipar a escolha do nome nesse momento, e nós esse não vamos protesto conseguir. aí dos outros partidos? Ele pediu licença a todos, todo mundo fez as suas colocações, o deputado Zé Santana, o deputado Dilson Melo, o próprio deputado Marcos Pestana imagina que o momento certo, ele pessoalmente, é agora, que é a escolha do candidato, mas o senador sabe o seu tempo. Eu digo sempre que, para não citar o nome, que ele sabe, sobretudo, o time do senador é diferente do nosso time político. Ele fala sempre que as coisas acabam se ajeitando naturalmente, depois com a questão de tempo. Então, mas lá nacionalmente, os deputados, as bancadas tucanas, exigem a definição do nome tucano agora. E como é que ele vai segurar? Se não consegue segurar lá, como é que vai segurar aqui? Segundo ele tem um acordo com o ex-ministro Zé Serra e ex-prefeito de São Paulo, Zé Serra, e da escolha do nome do PSDB também só no ano que vem. Então, eu acho que ele vai acabar cumprindo a mesma... Interessante que ele lançou semana passada o Bernardinho, né, candidato a governador pelo PSDB no Rio de Janeiro. Né? Lançou isso, e aí eu vou dizer aqui que isso gerou, inclusive, um clima um pouco... Mal-estar? Um mal-estar, junto, sobretudo, ao Democratas no Rio de Janeiro, que vai lançar o ex-prefeito César Maia, e imaginava que, né, sobretudo numa composição nacional, poderia vir ter o apoio do PSDB na sua chapa. Então, eu acho que são questões isoladas que o senador vai ter que enfrentar. Eu disse aqui, não vamos tentar tapar o sol com a peneira, sobretudo no estado de Goiás, nós temos uma resistência muito grande do deputado Ronaldo Caiado em fazer uma composição com o governador Marconi Perillo, mas eu acho que... já falou, inclusive, que vai ser candidato a presidente? Está dizendo Caiado. Isso, sobretudo para o DEM, então é um outro problema que o senador vai ter que administrar, mas eu acho que o DEM vai indo bem, e aí eu volto a dizer aqui, já entrando um pouco aqui no assunto em relação à chapa, que foi bem colocado. O Eustáquio aqui lembrava aqui fora, nos nossos intervalos aqui, sobretudo que em 2006, no primeiro momento, o senador Aécio havia escolhido o atual conselheiro do Tribunal de Contas, Adriene, para fazer chapa, ser candidato a senador na sua chapa, e recebeu uma pressão, ou quase que um ultimato, sobretudo do senador Jorge Bonhaus, e ele acabou revendo toda essa situação e colocando o senador Eliseu Rezende como candidato. Não durou nem 24 horas. Não demorou nem 24 horas. Governador, Anastasia vice, PSDB, chapa por o sangue. E a Adriene, acho que era PR na época. Era PR. 18 horas. PR. E aí o DEM ficou pé da vida, né? Ué, nós apoiamos o governo, foi vice, né, com o Clésio Andrade no primeiro, era o PFL, nós vamos montar na chapa agora da reeleição, aí mudou tudo, Eliseu Rezende, que era deputado, virou candidato a Senado e acabou ganhando a eleição. E a Adriene acabou virando conselheiro do Tribunal de Contas. Então é o que eu acho que eu volto a dizer, que eu acho que, sobretudo... O DEM tem esse poder hoje, o partido caiu, o senhor mesmo admitiu, ele tem esse poder hoje de dar esse grito e falar, não, nós queremos participar da chapa? Para te responder, eu vou dizer, qual que é o partido que hoje, que eu acabei de dizer no início do programa, que é o único que pode garantir que 100% vai estar com Aécio. Você imagina se o DEM não resolve estar com o senador Aécio, e aí? Vai ser candidato apenas para o PSDB? Qual modelo... Então é algo que a gente tem que ter muita tranquilidade, sobretudo nas ações. Gustavo, qual modelo de reforma política você defende hoje? Eu falo o seguinte, primeiro falar em reforma política, mas já que nós falamos aqui anteriormente, lembrar o meu avô, que dizia sempre que desde que ele começou a militar na vida pública, se falava em reforma política e não acontecia absolutamente nada. Eu, particularmente, agora uma questão de sobrevivência, sou contra o voto distrital puro, eu sou a favor do voto distrital misto, até em função da minha votação. Acho que temos que diminuir, sobretudo, a quantidade de partidos políticos, porque aí os partidos políticos vão ter realmente força. E hoje, com a questão, sobretudo, do fundo partidário, alguns partidos são criados exatamente para interesses e sobrevivências eleitoreiras, exatamente. E para fazer ponte de um partido, para ele ir para o partido que foi criado, depois para ir para um outro partido. Então eu acho que a gente tem que exatamente... Sou contra, Márcio, aqui exatamente discordando de você, sou contra o voto facultativo. E acho particularmente que isso não vai ser aprovado na reforma política, porque não interessa, sobretudo, aqueles que lá estão. Mas eu acho que o que a gente tem que focar basicamente... Dinheiro público em campanha. Sou favorável, mas eu sei dizer que o Caixa 2, infelizmente, é uma prática que vai continuar acontecendo. Não vamos ser hipócritas. Todos nós sabemos que os grandes grupos empresariais fazem questão, e aí mais do que isso,
possivelmente o que ocorre hoje, alguns candidatos, então, usufruiriam do seu próprio patrimônio para colocar na vida pública. Quer dizer, não iam fazer política apenas com recurso público. Deputado, eu não estou querendo cortar essa questão da reforma política, não, mas a gente tem aí 3 minutos de programa, infelizmente, debate bom, né? Então, assim, voltando e focando novamente nessa questão da sucessão. O Grupo Tucano e seus aliados hoje tem candidato a vice, que é o Diniz Pinheiro. Também não sei, pode ser candidato a chapa. Vamos supor que o PP nacionalmente resolva apoiar a candidatura do senador Aécio, coisa que eu acho difícil, até porque compõe o governo da presidente Dilma, e aí em troca vai exigir também algo. O PP hoje é um partido forte, é um partido grande. Então não existe uma definição ainda? Para mim não, eu volto a dizer. Nem do vice, nem do cabeça de chapa? Na minha opinião, hoje que todos os pré-candidatos que estão aí colocados, todos têm condições exatamente. Só o Anastasia que é fixo e definitivo. Também o Anastasia tem dito que não quer ser candidato. Eu, particularmente, tenho quase certeza que o governador Anastasia será candidato ao Senado. Então, eu volto a dizer, eu acho que nós estamos querendo antecipar algo, como eu bem disse, depende, sobretudo, das alianças. A eleição em Minas Gerais, já quase que finalizando, vai, na minha opinião, depender basicamente das costuras nacionais que vierem a ocorrer. Aqui vão ter reflexos. Vamos supor que o DEM aí, como eu disse anteriormente, isso há, inclusive, uma corrente do partido, que vai reivindicar, que vai querer um cargo na chapa majoritária. E aí? Será que nós vamos ter que buscar um deputado? Não, mas se tiver acordo com o PP, o candidato natural seria o vice-governador Beto Pinto Coelho. Que está com a Dilma. Aí eu volto a dizer aquilo. E se as pesquisas, e o senador colocou que vai ser pragmático, e se hoje, se o PP resolve, o deputado Diniz Pinheiro estiver mais bem colocado nas pesquisas e for um candidato com viabilidade eleitoral maior? Não existe isso. E se houver uma aproximação do senador Aécio Neves com Eduardo Campos e Marina Silva contra a Dilma Rousseff, aí vamos falar que o Márcio Lacerda pode ser o candidato em Minas Gerais. Na minha opinião, eu volto a dizer, eu acho que a candidatura é fundamental para a oposição, a candidatura do governador Eduardo Campos. Então dizer que os dois aqui, particularmente, eu não acredito de forma nenhuma. Porque senão não tem E mais do que isso, para finalizar aqui, hoje eu apostaria, Gustavo Corrêa, que eu acho que o candidato a governador do grupo do senador Aécio é 45. Até por uma questão de política nacional. É PSDB. Na minha opinião, sim. Mas não fecho e não descarto os outros nomes como foram aí colocados. Olha aqui, eu estou achando que vocês estão muito ansiosos para tocar nos nomes nessa sucessão em Minas. Minas sempre deixa para a última hora para resolver isso. Isso já foi mais do que falar. Eu acho que os mineiros querem saber quem vai melhorar e reduzir o índice de violência e criminalidade. Hoje nós todos somos presos dentro de casa, estamos presos numa situação de calamidade. Em Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, chega a 30, 40 homicídios. Ninguém sai de casa, todo mundo é assaltado. Eu quero ver quem vai melhorar a economia, quem vai propor o desenvolvimento. Nomes num segundo plano, gente. Calma, vocês estão ansiosos. Primeiro a plataforma. Como dizia, não estão falando mais plataforma. Depois os nomes. Até mais do que isso, a Justiça Eleitoral está de olho. Então, se começar a campanha agora, os candidatos terão uma série de multas. Se o Ministério tivesse mesmo, já muita coisa tinha mudado. Mas, infelizmente, eu já agradeci, volto a agradecer a presença de todos e a agradecer principalmente a você que acompanha a Cena Política. O programa volta na semana que vem, Cena Política, o debate em sua casa. Até lá.